Muito bom dia. No programa Saúde em Evidência de hoje, nós vamos conversar com o Dr. Vinícius Lucena, que ele é médico especialista em saúde da família e da comunidade, que está como coordenador das residências da Faculdade de Medicina do Sertão e vice-supervisor da residência em Medicina da Família e Comunidade. O programa está bem esclarecedor e com certeza vai fazer muita diferença na sua vida. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. Muito bom dia, estamos começando mais um programa Saúde em Evidência e que bom que você, mais um sábado, abriu as portas da sua casa para receber informações de qualidade. Nós estamos hoje com uma pessoa muito especial que vai falar conosco sobre uma área específica da medicina que faz tanta diferença. Vamos falar da área Medicina da Família e Comunidade. Estamos recebendo o Dr. Vinícius, seja muito bem-vindo. Essa casa é sua, sinta-se em casa, fique à vontade. E eu quero já aproveitar para deixar esse espaço para você se apresentar, para que Arco Verde lhe conheça. Dr. Vinícius é de Caruaru e chegou em Arco Verde, né, para acrescentar à nossa sociedade e o saber dele. Então, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Bom dia, Catarina. Bom dia, pessoal. Meu nome é Vinícius, sou médico pela Universidade Federal de Pernambuco, médico de família e comunidade também pela Universidade Federal de Pernambuco e vim, aqui para Arco Verde através da Faculdade de Medicina do Sertão. A princípio era ser professor apenas, e aí durante a minha estadia na própria instituição foi visto, não, a gente precisa de Vinícius para coordenar a residência de medicina de família, para supervisionar a residência de medicina de família, e hoje eu estou aqui na Faculdade de Medicina como coordenador das residências. Então, nós temos 3 programas: residência de medicina de família e comunidade, clínica médica e cirurgia geral, e eu coordeno as 3. E dentro da minha especialidade, que é medicina de família e comunidade, eu sou vice-supervisor da residência. Que coisa boa. Seja muito bem-vindo à nossa cidade. Certamente a gente tem falado sobre isso, né? Os ganhos que não só Arco Verde, mas como todo o entorno das cidades aqui do entorno têm aproveitado desde a chegada da Faculdade de Medicina do Sertão. A gente vê que já éramos um polo médico e agora está muito mais robusto, né? E de saber que nós temos aqui na nossa cidade 3 residências médicas é fantástico. A gente vai falar sobre isso, mas a gente vai começar falando e explicando a você que está em casa, que talvez ou muito provavelmente você não saiba, o que é que diferencia, doutor Vinícius, a medicina da família e comunidade das demais áreas da medicina? Olha, Catarina, essa é uma pergunta bem intrigante, porque eu acho que todo estudante de medicina ou todo futuro médico de família já fez essa própria pergunta, de entender, qual é a sua especialidade. E se eu fosse resumir em uma palavra, eu digo, medicina de família e comunidade é a especialidade que cuida de gente. E o cuidado é a palavra central da nossa especialidade. E aí a gente tem que ter isso em mente. A medicina de família ela é uma especialidade como qualquer outra especialidade, como cardiologia, como endócrino, como nefrologia, como ortopedista, como cirurgião. Nós somos uma especialidade no cuidado com a pessoa. Então, para a gente não importa se é criança, se é mulher, se é homem, se é idoso, se está acamado, se está domiciliado, se está gestante, se é um morador de rua, se é uma pessoa que estava internado e agora volta para o território. Então, nós cuidamos e nós coordenamos o cuidado dessa pessoa na rede, porque o SUS ele funciona como uma rede. Ninguém está acima de outro no serviço de saúde. Nós estamos numa rede. Então, o médico de família ele vem para centralizar e coordenar esse cuidado. Perfeito. E quando a gente fala, no SUS e nesse cuidado, olhando para aquele território, para quem não entende o território, a cidade é mapeada
por territórios, e em cada território desse, aí existe uma unidade básica de saúde da família. E quando a gente olha para a atenção primária, para que as pessoas entendam quais são os princípios da atenção primária, eu gostaria que o senhor aproveitasse e falasse para as pessoas que estão em casa, talvez você seja da área de saúde, mas talvez você não seja, e precise entender para que você até possa ter mais esclarecimento para quando você for procurar o postinho, o famoso postinho, que é a unidade básica de saúde da família, você possa já procurar com outro olhar. O que seria a atenção primária? Vamos falar um pouquinho de atenção primária. Certo. E quais são os princípios da atenção primária? Então, a atenção primária à saúde, ele é um modo de como o nosso governo entendeu que deveria ser realizado a saúde no nosso território e financiado pelo SUS, né? Então, assim, quando a gente vai comparar com diversos outros países, cada país tem a sua forma de operacionalizar como vai ser dado essa forma de atenção à saúde à população. O Brasil escolheu atenção primária à saúde, ou, em alguns termos, vocês podem escutar atenção básica, né? Por isso que muitas vezes tem um postinho da atenção básica, postinho saúde da família. Então, às vezes, esses termos se confundem, mas no final eles falam, né, a mesma coisa, a mesma linguagem, né, que é a forma, a porta de entrada, né, do usuário dentro do Sistema Único de Saúde. E aí, quando você precisa, eu preciso de uma consulta para renovar uma receita, eu preciso realizar um exame, eu preciso apenas que algum profissional me escute, porque eu estou precisando. Então, essa é a atenção primária bem fortalecida. E a atenção primária, ela tem princípios e diretrizes, ela não surgiu do nada e nem veio como uma forma temporária, ela veio realmente para ficar, né? Uma atenção primária, ela bem fundamentada, ela bem custeada, ela vai melhorar a situação de saúde da população, de vocês que estão ouvindo, de uma forma muito proveitosa, né? Por quê? Os princípios do SUS, eles se convergem para a atenção primária. Então, a gente defende dentro da atenção primária a universalidade, ou seja, ninguém é melhor do que ninguém, todo mundo precisa usar aquele sistema. Outra também seria a igualdade, né? Todos somos iguais perante a justiça e perante o nosso sistema único de saúde. E outra forma também, a equidade. O que é equidade? É dar mais para quem mais precisa, né? Então, eu gosto de falar da equidade, uma imagem que alguém já deve ter visto em livros ou em algum outro ambiente, que tem 3 crianças, uma criança de 3 anos ou 4 anos, uma de 7, 8 anos e um adolescente já com 15 anos, com uma cerca, e por trás da cerca tem um jogo de futebol, tem acontecendo alguma coisa. E aí a igualdade, a universalidade diz, esses 3 são iguais, então vamos dar apenas um banquinho para cada um, para que eles possam visualizar o que está por trás da cerca. Mas quando dá o mesmo banquinho, da mesma altura, para todos, nem todos conseguem ver além a cerca, porque você não está sendo equânime, ou seja, você não está dando para quem mais precisa a real necessidade. Então, aí o contraponto é, para quem é menor, então aquela criança de 3, 4 anos precisou de 3, 4 banquinhos. Para quem tem uns 7 anos, precisou de 2. E para quem já tem 15, não precisou de nada. Então, isso é equidade, é a gente dar para quem mais precisa, né? Outra coisa também é a longitudinalidade, que nome grande, né? Assim, a gente muitas vezes confunde. Mas o que é esse ser longitudinal? É aquele paciente que a gente vai cuidar de todos os ciclos por muito tempo. Então, a gente cria um vínculo muito forte com o usuário. Era a minha próxima pergunta. Isso é bom. Estamos conectados. Estamos conectados. E a gente cria esse vínculo muito forte com... Porque o paciente, ele começa a entender que eu tenho um médico para chamar de meu, né? Isso. Então, esse vínculo é muito forte. Isso, a palavra, eu acho que quando a gente entra na medicina de família, 2 palavras muito fortes que nós defendemos enquanto especialista é vínculo e longitudinalidade. Elas
caso, né? E a terceira, cuidado, como eu já tinha falado. Então, elas se cruzam muito forte, né? Então, muitas vezes hoje eu já estou cuidando, né, na minha especialidade, de pessoas em que eu acompanhei o pré-natal. Hoje eu estou fazendo a puericultura, ou seja, eu estou cuidando da criança, então daqui a pouco eu vou estar cuidando dela na fase adulta e depois na fase do paciente idoso, né? Então, essa longitudinalidade de conhecer, né? Às vezes o agente comunitário de saúde faz assim, doutor, Dona Maria, ela está internada. E aí, por que está internada? E a gente vai no prontuário, recebeu alta, a gente vai visitar ela na casa dela. Por quê? O que foi que houve que determinou que ela fosse internada? E aí a gente pode fazer esse cuidado, né, mais de perto, mais junto. Né? Assim, a minha especialidade eu amo de paixão, eu sempre vou defendê-la. A gente vê, dá para ver, é notório que você ama o que você faz. Esse cuidado centrado na pessoa que você falou, é muito importante a gente falar e ressaltar que a medicina da família e comunidade é exatamente isso, é o cuidado centrado na pessoa. Quando a gente fala nesse tipo de cuidado centrado na pessoa, na prática, isso quer dizer exatamente o quê? Então vamos lá, Catarina. Isso é para vocês, olha, os nossos residentes, quem está se especializando, né, na medicina de família, esse é um método clínico que a gente chama, ou seja, um método da gente fazer a consulta uma forma nossa, sabe? Uma forma que o médico de família ele vai atrás, ele defende. A nossa consulta ela é diferenciada na nossa especialidade, porque o papel central é o usuário, é aquela pessoa. E aquela pessoa, ela é única, né? Ela vem com trajetórias, ela vem com histórias, ela vem com um poder sobre ela muito forte. E quando a gente não centra o cuidado na pessoa e vai centrar o cuidado na doença, ou seja, a Catarina é uma pessoa com tuberculose, tuberculose, ela é tuberculose. Não. Quem é Catarina? Da onde ela veio? Para onde ela vai? Por que ela se infectou com a tuberculose? Qual é a experiência que ela tem com a doença? Por quê? O que é que ela acha? O que é que ela espera de mim? Né? É engraçado isso, Catarina, porque essa é uma pergunta dentro do método, né, do cuidado centrado na pessoa que a gente faz. O que é que você, usuário, espera de mim, enquanto médico? Para a gente tentar entender e tentar balizar quais são os objetivos do usuário e quais são os meus objetivos enquanto profissional de saúde. E a gente chegar num acordo. E eu sempre digo, o método clínico centrado na pessoa, ele vai dialogar com o paciente para tentar propor aquilo que o médico acredita que é melhor para você. Mas não necessariamente o que o médico acredita que é melhor para mim é o que eu acredito que é melhor para mim. Então, eu preciso entender o que é que o paciente entende da doença, o que é que o paciente entende da saúde, o que é que o paciente entende das relações familiares, das relações com a comunidade, né, das relações com o todo, para eu poder entender, né, e conversar com ele, pactuar com ele metas. Né? Eu sempre digo para os meus pacientes e para os meus alunos, para os meus estudantes, para os meus residentes, não adianta, por exemplo, eu dizer para o meu paciente, o meu usuário, que ele deve se alimentar de uma forma melhor, se eu não sei se ele está empregado, se ele está desempregado, se tem alguma coisa, se alguém da família está passando por algum problema. Então, se eu não pergunto sobre isso, o usuário ele vai dizer, tá certo, doutor, tá certo, eu vou me alimentar melhor. Ele saiu, não vai fazer. Ou a gente passa um remédio para o paciente, você tem, e aí, né, tem virose, tome isso, e passa. Tudo é virose. Tudo é virose. Então, gente, não conversou comigo, não me examinou, não me entendeu no contexto. Que remédio é esse? Por que eu vou tomar? Porque eu tenho que tomar assim, eu posso tomar de manhã. Então, você não conversa com você, não centraliza o cuidado do paciente chega, não sigo. Né? E dentro da nossa especialidade, né, da minha especialidade, eu recebo muitos pacientes que vêm de outros especialistas focais, que a gente chama, porque é só um foco. Então, cardiologista, o foco dele é só coração. Neurologista, o foco dele é só o cérebro. E a gente é o cuidado todo, como integral. Um todo. Então, aí vem o paciente que vem do especialista focal e diz assim, doutor, eu não gostei da consulta, ele nem olhou para mim, ele não me perguntou nada e me passou esse remédio. Eu não entendi porque eu vou ter que tomar esse remédio. Não comecei a tomar o remédio. Né? E a gente vai entender, vai conversar por que ele passou, vai examinar o paciente, vai entender, né, as relações, vai classificar o paciente, que é um bom médico de família, é um bom clínico mesmo.
né? Então, ele vai entender também da parte clínica e vai conversar com o paciente e dizer, olha, o cardiologista provavelmente pediu para você tomar, porque não é mandar, porque ninguém manda no outro, pediu, orientou que você tomasse essa medicação por causa disso, 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 né? Então, o método centrado na pessoa, que a gente chama MCCP, que é o método clínico centrado na pessoa, é justamente isso. É o grande diferencial da nossa especialidade para as especialidades focais. Tenho certeza que você que está em casa já começou amando o programa de hoje, com muito esclarecimento. Eu vou chamar um breve intervalinho comercial e daqui a pouquinho a gente está de volta. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade Medicina do Sertão e Impact Soluções. Estamos de volta para mais um bloco do programa Saúde em Evidência. Doutor Vinícius, gostaria que a gente falasse agora nesse bloco, pensei em falarmos nesse bloco sobre a relação entre a medicina da família e a saúde pública, né? É importante a gente falar as políticas públicas, porque a gente sabe que tudo gira nesse entorno, né? Precisamos de políticas públicas para que a medicina funcione, para que as coisas na sociedade funcionem. E eu gostaria de saber quais são os componentes, qual é o básico, quais são os componentes básicos para que a gente possa ter na nossa cidade, na nossa comunidade, no nosso território, uma medicina da saúde, da família e da comunidade estruturada. Qual seria o básico? Certo. Eu acho, Catarina, que o básico, e aí eu chamo a atenção para os nossos governantes, né? Prefeitos, vereadores, governadores, deputados federais, deputados estaduais, ministro da Saúde, né, a nossa Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade e nosso próprio presidente, né? Primeiro precisa partir desse reconhecimento enquanto governo, né, da nossa especialidade. A nossa especialidade, ela não é exclusiva da atenção primária à saúde. Eu posso abrir um consultório e atender como médico de família e comunidade, mas o Brasil incorporou que o melhor especialista para estar na frente da atenção primária à saúde é o médico de família e comunidade. Então, precisa que o governo realmente entenda isso, sabe? Porque eles dizem, todas as nossas portarias, a PNAB, que a gente chama que é a Política Nacional da Atenção Básica, né, a nossa sociedade corrobora. Não, o médico de família é o médico especialista mais indicado para atender a atenção primária à saúde. Mas precisa que o governo não só diga no papel, não só escreva, e não só diga em palestras, sabe, enaltecendo a nossa especialidade, mas eles precisam colocar as mãos na massa.
né, precisa chamar esse especialista para trabalhar nas suas cidades. Hoje, nós não temos médicos especialistas na medicina de família para cobrir todo o território nacional. Mas já tem um movimento muito grande, né? E aí vem várias formas, com críticas, sugestões em relação a elogios, em relação aos mais médicos pelo Brasil, que tenta fomentar essa questão, a Jesus, que tenta também fomentar o médico de família, mas a gente hoje ainda não temos, né, essa cobertura nacional desses especialistas, mas estamos caminhando para. Só que hoje ainda a gente vê uma grande desvalorização a território municipal em relação à nossa especialidade. Eu acho que isso é o primeiro passo, é os nossos dirigentes entenderem a nossa especialidade e a nossa importância para estarmos atuantes. É exatamente a minha próxima pergunta. Como é que você vê isso, né? Como o médico da família ele contribui, porque é necessário que o poder público entenda que não é só dizer que o médico da saúde da família é importante, mas valorizar, inclusive financeiramente, inclusive com recursos, com o mínimo, né, para se trabalhar ali dentro daquele território. Qual é a importância? Porque talvez, e tomara que alguns dos nossos telespectadores de hoje, ou que vão assistir depois no YouTube esse programa, despertem para isso, para essa importância. Qual é a importância, né? Como o médico da família contribui para um bom planejamento de saúde no município? O que é que a gente pode explicar para você que está em casa e que talvez seja leigo no assunto, o quanto se é economizado, o quanto de dano, porque antes do gasto financeiro, estamos lidando com vidas, né? O quanto de danos pode se evitar quando se tem na atenção primária, quando se tem lá no território um bom, um excelente médico de saúde da família. É bem interessante isso, Catarina. Infelizmente, no nosso país, não existe muitas pesquisas em relação a custos. Isso é uma deficiência geral no Brasil. Né? Quando a gente vai trabalhar é porque a gente vê na prática, vê no dia a dia. Né? Então, a atenção primária à saúde, ela vem com a ideia de que ela deve resolver em torno de 80% a 90% dos problemas dos pacientes dentro do próprio território. Então, não é necessário o paciente estar andando por vários serviços. Então, quando vem com um médico especialista, é quase que uma obrigação da nossa especialidade resolver realmente esses 80% a 90%. Então, o exame para ser solicitado, o médico de família ele vai ter avaliado o paciente, o usuário, para ver a real necessidade daquele exame. Né? A prescrição de um remédio vai ser avaliado para ver se há uma real necessidade do remédio. E para ser encaminhado para um outro especialista, para um serviço de urgência, para um serviço hospitalar, vai ser avaliado se há realmente a necessidade. Aqui eu não estou dizendo que o médico de família é aquele que vai dizer, eita, esse paciente aqui não recebe, esse paciente recebe. Não é isso. A nossa avaliação ela é baseada em protocolos e diretrizes clínicas, né, que nos fornece segurança para a gente dizer, esse paciente, eu preciso de uma avaliação com o cardiologista, mas esse outro paciente, pela avaliação, eu continuo cuidando dele aqui no território. E outra coisa, quando a gente referencia o paciente para um outro especialista focal, a gente é obrigado, dentro da nossa especialidade, continuar o cuidado. Então, não é porque ele está no outro médico que ele vai ser abandonado. Não, ele é nosso paciente. E eu só pedi uma opinião de como vou conduzir melhor aquele paciente, porque dentro da clínica, da situação clínica familiar, às vezes é uma opinião de um assistente social, de uma nutricionista, de um fisioterapeuta, para eu poder cuidar melhor daquele usuário. Então, não necessariamente é só eu encaminhar para os médicos. Então, o que é que isso vai fazer? Isso vai melhorar as filas. Hoje, as filas quilométricas, para a gente ter uma avaliação pelo cardiologista, para um nefrologista, para um ortopedista, para um endócrino, e muitas vezes são problemas que dá para ser cuidados dentro da atenção primária à saúde. Mas, para isso, precisa-se ter médicos especialistas nesse cuidado. Porque, senão, o que a gente vê hoje ainda... Né? Muitos, por exemplo, os recém-formados, são médicos generalistas,
Não estou dizendo que não é para eles trabalharem, é para eles trabalharem, mas eles não são especialistas. Né? Então, muitas vezes eles acabam tendo dúvidas, ou eles acabam não tendo o método clínico centrado na pessoa tão seguro, ou eles acabam não tendo conhecimento daquela clínica do paciente, e já o especialista não. Então, esse médico acaba encaminhando muito e o médico especialista de saúde da família não, ele acaba referenciando menos, porque ele entende o seu papel dentro da comunidade e ele executa-o com maestria. Agora, para isso também a gente precisa ter fomentos, né? E aí, uma coisa, Catarina, que me chamou a atenção, hoje eu tive uma reunião com os meus residentes e hoje, dentro do município, por exemplo, os meus residentes que estão se formando para ser especialistas não conseguem solicitar um eletrocardiograma. Então, veja que visão um pouco contraditória. Ele precisa encaminhar para o cardiologista solicitar um eletro, para depois o cardiologista avaliar se é um paciente que vai ficar para o cardiologista ou se ele vai voltar para a comunidade. Esse caminho não é assim. É o médico de família que, dentro da avaliação dele, ele é um paciente hipertenso. Então, dentro do protocolo clínico da hipertensão, né, que é da pressão alta, anualmente o paciente tem que fazer um eletro, que é para a gente vigiar. Então, eu vou, dentro da minha especialidade, medicina de família, solicitar um eletro. Vi uma alteração do eletro. Eita, eu sei conduzir aquele caso, ok, vou conduzir aquele caso. Eita, eu não sei, estou em dúvida, vou referenciar para o cardiologista. Então, quando ele chegar no cardiologista, ele já vai chegar pronto. Ele já vai chegar com a avaliação clínica pronta, ele vai chegar com os exames laboratoriais prontos. Então, ele não fica peregrinando de, eita, o médico, eu fui para o postinho, aí do postinho eu vou para o cardiologista solicitar um eletro, para depois de marcar uma consulta para ele avaliar, e demora muito. E às vezes o paciente que precisa de uma atenção mais rápida se perde nesse processo e a gente acaba, às vezes, perdendo o paciente e o paciente tendo que dar entrada numa urgência por uma situação mais séria que poderia ter sido conhecido logo para a gente, quando a gente tem esse poder de solicitar alguns exames, né? Eu não estou falando aqui que então todo médico vai solicitar, não, são médicos especialistas em formação, são os nossos médicos já especialistas que estão na rede, que eles poderiam fazer, né? Então essa é a visão. E mais uma vez a gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Espero você! Conheça as lojas LW, a história de sucesso de Arco Verde que começou há 38 anos. Desde o primeiro móvel vendido, a visão era clara: oferecer qualidade e inovação para todos os lares. Hoje somos líderes em móveis e eletros, com design e tecnologia que transformam casas em lares. Na moda, vestimos suas emoções com estilo e no esporte, equipamos suas aventuras com paixão. E na LW Sapatos, garantimos durabilidade e elegância em cada passo. Lojas LW, tudo para você. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade Medicina do Sertão e Impact Soluções. Estamos de volta para mais um bloco do programa Saúde em Evidência e agora a gente vai entrar num assunto que eu particularmente gosto muito e eu tenho certeza que vai ser bastante esclarecedor para você que está em casa. Doutor, como é que é a abordagem biopsicossocial? Primeiro a gente vai deixar o senhor falar sobre isso, né? Explicar o que é uma abordagem biopsicossocial, qual a importância dela dentro do contexto da medicina, da família e da comunidade. Certo.
Catarina, essa é uma pergunta bem intrigante, né? Porque aí vem das brigas do conceito do que é saúde, do conceito do que é doença, lá de trás, né? Então, dentro da história, né, da saúde, tem uma questão de que quando foi descobertas as bactérias, os vírus, os protozoários, né, os bichinhos, os famosos bichinhos que causam as doenças, então meio que se focaram nisso, né? Se focaram a doença, aquilo que está causando. E esqueceram que tem uma pessoa que está adoentada, né? E muitas vezes, e aí quando a gente traz, por exemplo, a doença da mente, não existe uma bactéria, não existe um vírus, mas existe uma pessoa, a mente doente, né? E aí a análise biopsicossocial, ela vem com isso, com essa pegada. Né? Não, eu não vou priorizar a doença, né? Eu vou priorizar o indivíduo e suas relações. Então, é o indivíduo com ele mesmo, como é que ele se entende, e esse indivíduo dentro da comunidade, dentro da família, né? Porque muitas vezes, por exemplo, dentro da saúde mental, um paciente que tentou suicídio ou que pensa em tirar a própria vida, né? Então, muitas vezes a gente utiliza a comunidade, utiliza a família e faz uma pergunta e faz assim: por que você não fez isso até hoje? E aí esse paciente faz assim: é porque eu gosto muito do meu filho, é porque eu gosto muito da minha mãe, ou porque eu sou de uma religião que me faz querer estar vivo. Então, vamos nos agarrar a isso. Então, eu vou precisar da sua mãe aqui, eu vou precisar do seu filho, eu vou precisar dessas relações religiosas para o melhor cuidado desse paciente. Então, é entender, né, que o indivíduo ele não está só, ele está inserido dentro de uma família e dentro de uma comunidade. É perfeito isso que você falou, porque aí quando você compreende o universo, né, individualizando, olhando aquele ser humano como único, né, naquele momento. É importante quando ele verbaliza: eu tenho a minha religião, se eu fizer isso, eu tenho a consciência de que eu vou para o inferno. Na próxima consulta, certamente você já vai perguntar como é que foi na igreja domingo passado. Né? E isso vai fazer ele se sentir: opa, doutor Vinícius lembra que isso é importante para mim. E aí vai validando esses processos dentro da pessoa e certamente faz muita diferença, não é verdade? Gostaria que conversássemos agora sobre os principais instrumentos utilizados dentro de uma consulta, como é para você que está em casa e nunca passou por um médico. Eu nunca passei, então eu sou uma que quero saber, estou bem interessada em saber como é, na prática, uma consulta com um médico de saúde da família e comunidade. Quais são os principais instrumentos que vocês usam para essa abordagem? Olha, Catarina, o engraçado é que o instrumento é um instrumento pessoal do médico, que é o ouvido e os olhos. É o que basta para a gente. Tanto é que a nossa sigla da nossa especialidade é MFC, né? Médico de Família e Comunidade. E muitas vezes, num tom de brincadeira, a gente faz a medicina de fofoca e comunidade. Porque a gente gosta de ir atrás da história do paciente. Sim. A gente necessário, né? Necessário. Então, não é só uma questão de estou passando por uma situação, eu estou ansioso, eu estou com taquicardia, não sei o quê. E quando a gente vai conversar, sim, mas o que aconteceu? Então, são fundamentos dentro da consulta, do processo de diálogo, de entrevista, que nos diferencia de outras especialidades. Porque a gente quer realmente entender quem é você. Né, quer realmente entender o que você está passando. Não é só, é uma dor no joelho, então o ortopedista vá para a fisioterapia e tome esse anti-inflamatório. Não, peraí, você trabalha com o quê? Eita, você trabalha muito tempo sentado, trabalha muito tempo em pé, eita, é costureira, desfia muito tecido, muito pano, eita, então... Tá levantando para beber água? Não, eu estou com dor nas costas, passo muito tempo, doutor. Então a gente vai começando a entender como é o dia a dia. E tem muitas doenças, Catarina, ou muitas atribulações que os nossos usuários passam, que a gente precisa entender, não é remédio.
Então, vamos supor que eu passasse 10 horas do meu dia sentado. Eu vou ter dor na coluna, eu vou ter dor no joelho. Não tem como Não tem ter. como. Aí eu vou dizer, não, toma esse remédio que vai passar. Ou eu Não vou vai. dizer, não vai. Ou eu vou dizer assim, então se demita do seu trabalho. Não pode. Não pode. Então, a gente, você não pode. Então, a gente, peraí. Então, vamos criar uma tentar estratégia, organizar. Se você, a cada 2 horas trabalhadas, você pode se alongar, você pode se levantar, pode se espreguiçar, pode fazer alguns movimentos. Posso, doutor? Ótimo. Isso já vai ser uma grande melhoria para você. Então, a gente é preocupado em entender esse paciente e entender como é que ele se cerca. Então, os nossos equipamentos é ouvido e olho. Existem algumas doenças que a gente precisa estar procurando, porque são doenças que, se a gente encontrar muito cedo, o prognóstico, ou seja, a chance do paciente de ter cura ou de ter uma melhor sobrevida é melhor. Então, são doenças, são estudos que nos favorecem para a gente fazer o rastreio de determinados tipos populacionais ou de determinadas idades. Por exemplo, pacientes acima de 35 anos, a gente tem que estar rastreando para ver se o paciente vai ter diabetes ou não vai ter diabetes. Mulheres, aí é pelo Ministério da Saúde, mulheres acima de 50 anos até 69 anos. Então, a gente tem que ir em busca se ela tem algum grau, alguma possibilidade de câncer de mama. Mulheres sexualmente ativas, ou seja, que estão transando de 25 a 74 anos, mais ou menos, ou até 64. Aí vai depender da sociedade que você seguir. Então, você tem que fazer o exame citológico preventivo naquela mulher, né? Então, vai depender do público. E aí, o médico de família, ele tem que estar ciente desses programas de rastreios que vêm do Ministério da Saúde, né? Que nos orienta a fazer esse rastreio. E a gente, dentro da equipe, né, coordenando também junto com a enfermagem, junto com os agentes comunitários de saúde, a busca ativa. Então, buscar esses pacientes que precisam ser rastreados para a gente fazer esse rastreio. E dentro das consultas, muitas vezes o paciente vem, não, doutor, eu só vim renovar a receita, certo, mas você já fez sua mamografia, você já fez o seu exame de lâmina, os seus exames laboratoriais, quando fez, já mediu sua pressão? Então, o paciente que não é hipertenso, ou seja, que não tem pressão alta, ele deve ser aferido pelo menos uma vez por ano sua pressão. Então, são medidas que a gente faz no processo de consultagem, né, de toda a consulta, a gente está vislumbrando algum grau de rastreio para determinado tipo populacional. Doutor Vinícius, e é exatamente aí, quando a gente fala sobre esse assunto, que a gente entende a importância do médico da saúde da família e da comunidade também e, sobretudo, na prevenção e promoção de doenças transmissíveis, né? Isso aí é fundamental. Fundamental. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos Pode, sim. fique à vontade, porque a gente sabe que hoje as doenças crônicas transmissíveis, elas precisam ser faladas. A gente fala sobre muita coisa e parece que a gente tem negligenciado muitos assuntos que são antigos, mas que precisam voltar a ser atuais e falados de uma forma com tranquilidade. Não é verdade? Isso mesmo, Catarina. E assim, as doenças crônicas, né, não transmissíveis, elas hoje, quando a gente vai pensar aquilo que eu falei um pouquinho atrás, de como a gente entende a saúde, como a gente atende a doença, também passa por essas questões também, né? Então, a sobrevida, ou seja, a quantidade de dias, de anos que a gente vive, aumentou, né? Antigamente, não, porque a gente tinha muitas doenças infecciosas, né? Então, a gente tinha muita hanseníase, muita tuberculose, muita diarreia, muitas crianças no nosso sertão, no nosso Nordeste, morreram por desidratação de diarreia. Então, houve uma mudança estratégica da política nacional para combater isso. Então, hoje, a gente, graças a Deus, a gente tem menos pessoas morrendo por doenças infecciosas e mais pessoas vivendo com doenças crônicas não transmissíveis. E aí é uma grande linha que a gente tem que estar em atenção, né? Então, a diabetes, o colesterol alto, a pressão alta, as doenças, os cânceres, né? Então, são doenças crônicas que eu não pego. Se eu tenho pressão alta. E me cuido, tá, gente? Me cuido.
Eu tenho pressão alta. Você está perto de mim, você não vai pegar pressão alta, né? Mas eu preciso, eu tenho pressão alta, né? Então tenho que ir para o médico tem que aferir minha pressão, eu tenho que tomar o remédio corretamente, eu tenho que melhorar minha alimentação, eu tenho que melhorar a prática de educação física, né? Então o médico de família, ele vem para junto com o paciente orientar. E não é só dizer assim, você precisa comer melhor. Não, aí volta lá atrás. O paciente tem condições de comer melhor. Hoje, no nosso país, comer melhor está ficando um pouquinho difícil, Entender complicado. dentro do que ele pode comer o que é melhor. O que é melhor, né? Então, dentro dos alimentos, e uma vez, Catarina, é até engraçado, o paciente diabético amputado, então ele já, assim, engraçado, né, a Sim. situação, Ok. né? Então, assim, ele tinha já amputado e um agente comunitário solicitou minha visita porque a diabetes do paciente não controlava. Eu falei, tá certo, eu vou lá. E aí conversei com ele, não, mas eu tô me alimentando bem, tá tudo certinho, eu tomo minha insulina, tudo certinho. Tá certo, você me permite eu ir lá na sua cozinha, abrir as portas dos armários para eu ver o que é que você tá comendo? Ele pode ir, doutor. E aí, quando eu abri... Uma goiabada. Não era goiabada, não. Era a fuba, aquela fuba Sim. branca. Assim, eu acho que não tinha menos de 20 pacotes, não. Tinha, não, ele porque me disseram que a fuba branca é boa, é melhor do que a amarela. Tá vendo? Aí eu fiz, não, a única diferença é a cor. Branca e amarela é a mesma coisa em relação ao açúcar. Então, o que é que está acontecendo? Vocês estão com dinheiro? Como é que está? E aí vai entender, não, disseram a ele que a fuba branca é melhor do que a amarela, ele não estava com muitas condições financeiras, então ele aí estocou a fuba branca. E aí o médico de família, não, vai lá na casa, veja que visita liberdade. domiciliar, isso é maravilhoso. Eu sou apaixonada por isso. E que liberdade de você entrar na casa, no território do outro. A confiança, né? A confiança, o vínculo que o senhor falou no começo, né? De você abrir, teve outro paciente que eu fui fazer a visita, eu posso abrir sua geladeira? Aquela situação, eu preciso de um assistente social, eu preciso que sua filha, porque a geladeira estava desligada, queimada, a insulina não estava sendo armazenada corretamente, ele estava morando sozinho, eu fiz, senhor, o senhor não pode. Aciona a rede. Aciona a rede, então eu fui. Eu falei para o agente de saúde, e aí, lógico que eu não impedi o cuidado com o paciente, mas eu disse assim, eu só atendo o seu João se a filha dele vier para consulta. Responsabilizar. Né? Então, para eu entender por que a filha não está cuidando, tem algum problema familiar também? Será que ele foi um pai que maltratou muito a filha e a filha hoje não gosta do pai? A gente também não pode julgar, não pode julgar. Tem que entender o outro. Isso, então o médico de família é esse. Eu não vou julgar, eu vou entender por que a filha não está cuidando dele. E vai dizer, olha, ele hoje eu entendo alguma situação, ou senão às vezes ela está despercebida. Eu falei, olha, seu pai precisa de um cuidado, precisa de uma atenção maior. Né? Então o médico de família ele vai lá para catucar mesmo essas questões, porque o nosso objetivo é melhorar a saúde e a qualidade de vida do nosso usuário. Doutor Vinícius, dentro da atenção primária, como deve ser a condução de um paciente com certamente você que está em casa já ouviu falar comorbidades, mas um paciente multimorbidades, como é que essa condução na atenção básica funciona? Certo, Catarina. Primeiro, a gente precisa entender que o médico não é super-herói, né? Esse é o primeiro passo. O médico, ele é dentro da equipe, né? Então, é um paciente que é com muitas comorbidades, então eu não vou conseguir ajudar aquele paciente sozinho. Esse é o primeiro pensamento que a gente tem que ter. E aí eu vou chamar a rede, eu vou chamar a minha equipe de enfermagem, né? Então, às vezes é um paciente que tem uma lesão. Médico, minha gente, quem sabe de lesão é os enfermeiros e as enfermeiras. Médico, a gente aprende, entende, vê as lesões, mas quem estuda, quem se especializa nisso é o enfermeiro. Então, se o paciente tem uma lesão, chama a enfermagem. Olha, veja aqui esse paciente comigo, veja essa lesão. Eita, é um paciente que está muito desnutrido. Eita, eu vou chamar a nutrição, porque precisa de um suplemento. Será que precisa mesmo do suplemento? Qual suplemento? Eu vou passar, e aí chama a nutrição. Eita, é um paciente que teve um derrame, teve um AVC, e hoje está acamado.
eita, eu vou já orientar a fazer alguns exercícios, mas eu vou pedir uma opinião do fisioterapeuta. E aí a gente se mune, né, de outras visões, de outras especialidades, de outras áreas de saúde para melhor o cuidado daquele paciente. E tem até aqueles casos que, dentre das comorbidades, existe aquele que é de extrema comorbidade. E aí a gente precisa fazer para aquele paciente especial que a gente chama de PTS, que é um projeto terapêutico singular. Que aí a gente tem uma rodada de conversa, até o agente de saúde recepcionista que conhece aquele usuário que a gente está fazendo, vai participar da reunião, o próprio usuário, a família, né, ou aquele que ele não, é o padre que me ajuda, é o pastor que me ajuda. Então, chame ele para estar presente. Então, outras especialidades, e a gente cria um plano de intervenção para aquele usuário, né? Então, assim, quem tem domínio disso é o médico de família. Os outros especialistas focais a gente pode. Olha, tem aquele paciente que ele tem uma insuficiência cardíaca, que ele tem uma artrite de joelho, ou que ele tem uma diabetes compensada. Eu quero tua opinião enquanto especialista focal nisso. Mas o cuidado do médico de família é que vai ter que orquestrar, que vai ter que pedir a opinião desse outro especialista, que vai ter que pedir a opinião de outra área de saúde, né? Então ele acaba orquestrando, né, esse cuidado com esses pacientes. Perfeito. Só antes de parar, de fazer uma pausa, que a gente vai ter uma breve pausa agora para um intervalo, eu quero que você saiba, talvez você que está em casa não saiba disso. Quando o Dr. Vinícius fala usuário, é usuário do Sistema Único de Saúde. Isso. Tá bom? Porque às vezes as pessoas confundem, porque na nossa sociedade o usuário está muito ligado ao usuário de droga, usuário de álcool e outras drogas, enfim, mas é usuário do sistema, do serviço, ok? Um breve intervalinho e a gente volta daqui a pouco. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. Estamos de volta para mais um bloco do programa Saúde em Evidência e, com certeza, a gente hoje abriu a mente de como funciona, né, nos bastidores, de como é importante a gente conhecer o nosso território, ali, a comunidade onde a gente vive e saber que tem o profissional, né, essa pessoa, esse médico que cuida, que é especialista em cuidar não só de você como indivíduo, mas cuidar também, olhando o indivíduo nesse contexto de coletividade, né? Foi muito boa a nossa conversa e eu quero, assim, entender agora, inclusive como usuária do sistema de saúde, como pessoa comum, entender como é que está
demanda, essa oferta de profissionais, médicos especialistas em saúde da família e da comunidade aqui no nosso contexto de Arco Verde, mas não só aqui. Você pode estender também, porque esse programa, você que nos assiste sabe, vai lá desde Recife, região metropolitana, até o mais alto sertão. Então, acredito que é importante que a gente saiba como é que funciona essa métrica, né? A de demanda e oferta dos médicos de saúde da família e da comunidade. Certo, Catarina. Então, quando a gente fala, né, dos médicos de família e comunidade... Aliás, para começar, quando a gente fala de especialistas de uma forma como um todo, independente da especialidade médica, se é MFC ou se é o especialista focal, em Pernambuco há uma disparidade, né? Então, há uma concentração na macro-região 1, que é do Recife, e a nossa macro-região que a gente está de Arco Verde, que é a 3, é o menor índice de especialistas, né? Então, tem menos de um especialista por habitante aqui em Caruaru. Então, aqui em Arco Verde, né? Então, isso é muito gritante, né? E aí, quando a gente olha a nossa especialidade, medicina de família e comunidade, ele ainda cai para bem menos essa taxa, né? E aí, a nossa faculdade, né, a Faculdade de Medicina do Sertão, quando ela se fixou, né, por causa desses estudos, de uma falta de médicos, de uma falta de médicos de especialistas, fez não, nós vamos fazer uma faculdade e vamos abrir especializações, que são as residências médicas. E aqui nós temos a de medicina de família e comunidade, né? Então, nós preparamos os nossos futuros médicos de família dentro da rede de Arco Verde. Que é você quem coordena. Sou eu que coordeno. Então, fique à vontade para falar sobre isso agora. Isso. Então, assim, nós temos, né, a especialidade de medicina de família e comunidade aqui, ela dura 2 anos. Né? Então, o médico, então, ele faz um processo seletivo e tal, e chega para nós, enviado do Estado. Né? Então, tem um processo seletivo e ele chega e diz, eu quero ficar aqui em Arco Verde, eu quero me especializar aqui em Arco Verde. Então, nossa missão, enquanto instituição, é formar aquele médico em um especialista em medicina de família e comunidade e fazer com que a gestão municipal de Arco Verde ou das cidades circunvizinhas entendam a importância e absorvam esse médico especialista, por tudo que a gente já conversou. Né? Então, você vai ter um médico qualificado dentro do sertão de Pernambuco, que vai ter uma resolutividade ímpar. Né? Então, vai trazer melhor cuidado para aquele paciente, para aquele usuário do sistema. Não é só medicina da família e da comunidade, tem outras 2 que você também coordena. Isso. Eu coordeno porque eu coordeno, quando a gente fala de residência, é um braço de coruja, assim, né? Então eu estou nas asas, né, das 3 residências, e aí tem meus coordenadores, tem os supervisores, tem os preceptores e tem os residentes. Então, isso cadê? Então eu coordeno, eu fico com olho de águia, né, sobre tudo, porque eu estou formando médicos especialistas, né? Então eu tenho que ter responsabilidade e tenho que ter cuidado nessa formação. Em Arco Verde, nós funcionamos com 2, que é de medicina de família e comunidade, que é um convênio que a gente tem com a Secretaria Municipal de Arco Verde, e tem a de clínica médica, que é um convênio que a gente tem com o Estado de Pernambuco, e os nossos residentes, eles trabalham no Hospital Regional Rui de Barros. A gente esteve com o Dr. João Vitor aqui, Pronto. Que é o que cuida exatamente dessa residência. Isso. E aí a gente tem esse trânsito muito bom com o Hospital Regional. A instituição vem e já trouxe melhorias para o hospital, né, para os atendimentos. A gente está brigando, está lutando para sempre estar melhorando o serviço. Por quê? Um serviço, e aí usuários, né, pessoas, espectadores, um serviço que tem residência é um serviço de excelência, ou que, se não é de excelência, ele está procurando ser de excelência. Né? E vejam que vocês têm o Hospital Regional, que eu sei que já foi muito maltratado, muito malquisto, mas a gente está, né, cruzando, está dobrando as mangas, e junto com o hospital a gente está oferecendo para a população a residência de clínica médica, né, para melhorar. E em Serra Talhada a gente tem, junto com convênio também com o Estado, mas lá no Eduardo Campos, a residência em cirurgia geral. Então, dentro da nossa instituição, né, da Faculdade de Medicina do Sertão, a gente tem 3 residências. E a gente tem planos para abrir. A gente tem o plano para abrir o R3, que é um ano a mais de medicina de família na saúde indígena,
porque é uma realidade Sim. aqui, né, do sertão de Pernambuco, e tem também de talvez abrir a residência de pediatria lá em Afogados da Engazeira. Então, a Faculdade de Medicina do Sertão veio para ficar e para melhorar, né, qualificar esse cuidado, né, na região. E a gente fica muito feliz com a chegada da Faculdade de Medicina do Sertão aqui na nossa região, né? Só ganhos para a nossa comunidade. Infelizmente, hoje eu digo mesmo, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer a você que esteve conosco durante todo o programa e dizer a você que no sábado que vem, pontualmente, a gente tem encontro marcado. Até lá! Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções.